Fala aí, galera! Nesse vídeo a gente vai aprender a configurar um bucket para disparar uma lambda toda vez que a gente dropar um objeto nele. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso bucket. Para isso, eu vou aqui em S3 e eu vou clicar nesse botão Create Bucket. E para o nome do meu bucket, eu vou colocar o prefixo da minha conta da AWS. Para isso, eu vou clicar aqui e vou clicar nesse botão aqui de copiar. Vou colar e vou colocar S3 Trigger Demo. O próximo campo é a região onde eu vou criar o meu bucket. Lembrando que o bucket ele é global, ele não tem a opção de você selecionar a região aqui, mas você vai selecionar a região nesse campo. Então eu vou deixar essa região de Frankfurt e o resto eu vou deixar como default. Eu não vou mexer em nada no meu bucket. Então eu vou criar o bucket e esse aqui é o nosso bucket recém-criado. E agora eu preciso criar a minha lambda. Para isso, eu vou clicar aqui em lambda. Eu poderia procurar aqui por lambda, mas eu deixo ela nos meus favoritos, por isso que ela fica aparecendo lá. Aqui na página da lambda, eu filtrei as minhas lambdas para não aparecer as lambdas que eu tenho. A gente vai clicar nesse botão, Create Function. A gente vai criar a nossa função do zero, selecionando essa primeira opção. E o nome que a gente vai dar vai ser S3 Trigger Images. O runtime vai ser o Node, a versão 16. Essa architecture, eu vou colocar esse ARM64, que é um processador específico da AWS. Aqui nas permissões, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e eu vou deixar marcada a primeira opção para a AWS criar uma role básica para minha lambda. Eu não vou mexer nas configurações avançadas e eu vou criar a função. Ok, função criada. Lembrando que eu estou na mesma região que eu criei o meu bucket. E agora a gente precisa adicionar um gatilho, adicionar um trigger para a nossa lambda. E qual que vai ser? Vai ser o nosso S3. Então eu vou clicar nesse botão, vou selecionar S3 e aqui eu vou colocar o nome do meu bucket. No caso, é o primeiro. Aqui a gente vai selecionar o tipo de evento. Eu vou deixar marcado essa opção para todos os objetos que forem criados. Se a gente abrir aqui, a gente tem algumas opções para poder selecionar. No prefixo, eu vou seguir essa sugestão dele. Eu vou colocar images, só que ao invés de images, eu vou colocar input/images. E aqui o sufixo eu vou colocar como JPG. Então, se eu dropar uma imagem PNG, ele não vai disparar esse evento. E aqui a AWS avisa se caso a gente for salvar um outro objeto dentro do bucket que a gente está disparando, a lambda, a gente pode disparar um evento recursivo, que a lambda vai criar um arquivo que vai chamar lambda, que vai criar outro arquivo que vai chamar lambda. Isso pode ocorrer em altos custos. Então, a gente marca essa caixinha. E foi por isso que eu coloquei aqui no começo esse prefixo de input. Porque caso a gente queira salvar por algum motivo um objeto nesse mesmo bucket, a gente coloca dentro de uma pasta chamada output, para não ter esse perigo da gente chamar a lambda recursivamente e infinitamente. Ok, feito isso, vou adicionar o trigger, ou gatilho, e aqui ele está marcado. Então, se a gente voltar no nosso bucket e eu vier em Properties, a gente descer um pouquinho, a gente tem esse daqui, ó, Event Notifications, e já está marcado a nossa lambda que a gente acabou de setar. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa voltar aqui nos objetos, a gente vai precisar criar uma pasta. Essa pasta vai chamar input. Vou criar a pasta e dentro dessa pasta eu vou criar uma outra pasta chamada de images. E vou criar essa pasta. Feito isso, não é suficiente para a lambda funcionar. Eu preciso voltar à lambda. Eu preciso ir nas configurações, nessa aba. E se eu for em permissões, eu posso ver que eu não tenho permissão para ler o arquivo do nosso bucket. E como a gente viu no início do vídeo, a gente vai rodar o Recognition dentro da lambda para poder identificar várias coisas dentro da nossa imagem. Então, para atualizar a nossa Execution Role, eu vou clicar nesse botão aqui. Ele vai me abrir a página do IAM com as roles e as permissions. Eu vou clicar nesse maisinho e aqui eu vou clicar em Edit. Eu quero adicionar novas permissões, vou clicar aqui e vou selecionar o serviço. O primeiro serviço que eu vou selecionar vai ser o S3. E aqui eu quero Get Object, que no caso é para poder pegar os objetos dentro do meu bucket. Então vou selecionar. E aqui embaixo eu vou selecionar os recursos que eu quero ter essa permissão. Eu não quero todos os recursos, eu quero ser específico. E eu preciso adicionar o ARN. Então eu vou clicar
e eu preciso adicionar o nome do meu bucket. Então, eu vou voltar. Esse aqui é o nome do meu bucket. Vou copiar, vou voltar aqui, colar, e aqui o nome do objeto eu vou deixar todos, para todos os objetos. Vou adicionar, e vou adicionar mais uma permissão. O serviço, qual que vai ser? Vai ser o Recognition. E a ação que eu quero adicionar é detectar faces. Então, Detect Faces. E para o Recognition, a gente não tem a opção de selecionar o recurso. Então, vamos rever a policy. Vamos salvar. E agora sim, a nossa lambda vai ser capaz de interagir com um S3 e também com Recognition. O próximo passo é a gente subir o nosso código, pois o código que a gente tem aqui, ele não está fazendo nada. E para isso, eu vou na minha IDE. Aqui eu tenho o código necessário da minha lambda e eu vou precisar subir um arquivo zipado. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa pasta e eu vou zipar esses arquivos aqui. Eu vou selecionar tudo, clicar com o botão direito e apertar em zipar ele. Ok, terminou de zipar. E o tamanho da minha lambda zipada é de 3.3 megabytes. Então vamos voltar aqui para o console. Eu vou clicar nesse botão e eu vou fazer o upload de um arquivo zipado. Vou clicar aqui, Upload, Archive, Open, Save. Ok, maravilha, o código acabou de subir. Deixa eu fechar aqui. E agora sim, a nossa lambda está pronta para ser executada assim que a gente dropar algum arquivo dentro do nosso bucket. Então eu vou voltar no bucket. Eu vou entrar na pasta Images, vou fechar aqui e vou soltar aqui uma imagem. E a imagem que eu vou subir aqui vai ser dessa pessoa que vos fala e a gente vai ver o que ele vai reconhecer dessa imagem. Voltando aqui, vou arrastar o arquivo, vou colocar Upload. Terminou o nosso upload, vou fechar aqui. E aqui a gente tem o nosso arquivo, nosso JPEG, a nossa imagem JPEG, dentro da nossa pasta input/images. Se eu voltar aqui na minha lambda, eu posso vir aqui em Monitor e monitorar quando essa lambda foi disparada. Esses gráficos aqui, eles demoram um pouquinho para atualizar. O que eu posso fazer também é clicar nesse botão aqui para a gente poder ver os logs que a lambda vai gerar. Então, eu vou clicar, ele vai abrir o grupo de logs da lambda, e aqui eu tenho uma entrada. Eu vou clicar, e aqui eu tenho o que eu loguei. Então, eu tenho o evento inicial, que o S3 disparou a nossa lambda. Então, está aqui, ó, o nosso bucket, e aqui está a nossa imagem, com algumas informações, como o tamanho e a e-tag. E o mais interessante é sobre o Recognition. Então, se eu abrir esse carinha aqui, esse log, a gente vai ter um objeto bem grande, com todas as informações que o Recognition foi capaz de coletar. Então, aqui ele fala da minha idade. Aqui, por exemplo, ele fala o intervalo da minha idade. E por incrível que pareça, está certo. Hoje em dia, eu tenho 35 anos. Ele fala que eu tenho barba, que aqui está o valor de true, com 98% de confiança. E descendo, a gente tem uma propriedade interessante, que são as emoções. E aqui ele está falando que eu estou calmo. E estou mesmo. Se a gente descer, tem mais informações, falando que eu estou de óculos. E aqui o meu sexo. Maravilha! Se a gente voltar na nossa lambda e atualizar aqui agora, a gente vai ver que a gente tem uma invocação da lambda. E com isso, os nossos recursos estão configurados. Não se esqueça de deletá-los, e se você quiser ver como a gente faz essa configuração utilizando o Terraform, eu vou deixar um vídeo aqui na tela, ok? Quando ele estiver pronto, ele vai aparecer aqui no cantinho direito. Te vejo lá, hein? Abraço, tchau, tchau!